Estamos começando a nossa jornada da mulher saudável, da mulher feliz. Não tem como a gente ser feliz, leve e realizada sem saúde, não é verdade? Essa não é a primeira que a gente já fez uma live de aquecimento com a Keila Belo, nossa mentora que vai estar com a gente no dia 8 de novembro. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma especialista, uma psicanalista que vai estar com a gente no dia 8 de novembro, que é a Gisele Godard. Eu sempre falo o nome dela errado, mas ok, glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco ela tá entrando por aí. Deixa eu só avisar o povo que eu já estou online, deixa aqui avisar. Ai, peraí que agora não vou conseguir avisar porque o teclado tá aqui em cima. Ah, Cris já chegou aí, avisa lá no grupo que nós já estamos aqui. Deixa eu aqui mandar aqui. Pra gente começar, pega o seu aviãozinho, não sei se você vai estar assistindo aqui ou gravado. Bora lá. Hoje nós vamos falar sobre a cura emocional que reflete no corpo. Boa noite, Cris. Deixa eu avisar o povo que eu já tô aqui. Será que a minha live está aparecendo para as pessoas? Será? Deixa eu aviar o aviãozinho. Tchan, tchan, tchan. Aí quando eu vejo as carinhas aqui, gente, eu lembro das pessoas e falo assim, gente, como pode? Peraí, deixa eu avisar aqui as pessoas que nós estamos aqui ao vivo para falar sobre emoções. Ninguém melhor do que Gisele Godard para estar vindo aqui falar com a gente. Tchan, tchan, tchan. Bora lá chamar as pessoas. Pronto, foi. Enviei meus contatos. Essa live vai ficar gravada, tá? Muitas pessoas me pedem para assistir depois. Não se preocupe em querer acompanhar tudo. E essa jornada, gente, é um aquecimento para preparação. Na verdade, tudo que vai acontecer de melhor vai ser no dia 8 de novembro. É claro que vão ter aquelas pessoas que caem sim de paraquedas. Porém, é muito bom quando as pessoas já chegam prontas, com o coração preparado para ter a total transformação que nós vamos fazer lá. Olha aí, Gisele já chegou. Tava mandando aqui meus aviãozinhos para o pessoal. Pessoal, pega a gaivota inclinadinha que tá aqui do lado, manda para geral, vamos juntos compartilhar a saúde. Eu sempre falo isso, tudo isso é uma lei universal, que tudo aquilo que a gente faz pro universo é a lei da semeadura. A gente colhe. Então, se você é uma mulher que transborda, se você é aquilo que pega algo que é bom e não fique só para você, que você compartilhe, você é uma forma de você receber coisas boas. Então, pega esse avião, compartilhe, vamos colocar muita gente aqui hoje, porque hoje a gente vai receber uma mulher maravilhosa que é a Gisele Godard, a psicanalista, para trazer o que ela venceu na vida dela e o que ela pode te ajudar por isso. Eu já passei por muitas fases na minha vida e foi através de cuidando das minhas emoções que eu consegui o meu emagrecimento definitivo, porque quando a gente cuida da raiz, a gente consegue. Então não adianta Ozempic, Mounjaro, remédios, fórmulas mágicas, bariátrica, se não tiver um tratamento na raiz. E vamos chamar aquela que vai falar um pouquinho com vocês aqui hoje. Deixa eu ver se ela já... ela já pediu aqui. Ela tá chegando por aí. Olhem, vão preparando as perguntinhas para vocês. Lembrando, olha ela aí. Tá lindo, hein? Que isso? Nada, Gui, tô te imitando. Ó, meninas, perceberam? Deixa eu tirar o óculos que fica melhor. Pronto. Eu ia botar o óculos, ficar parecendo com você, porque agora eu sou chique também. Tô. Você sabe, Gisele, que meu sonho de criança era usar óculos, olha só. Gente, criança tem tem uns desejos, né, gente? Tem umas vontades, né? É delas é o reino dos céus, porque a gente é boba. Mas vai. Isso foi só pra descontrair, porque hoje quando eu boto óculos eu fico assim, gente, esse é meu sonho de criança.
Mas, enfim, vamos lá, Gi. Eu queria que, primeiramente, que você se apresentasse aqui para as pessoas que estão aqui. Ó, eu tô vendo minhas pacientes tudo aí. Larissa, uma nutricionista também. Eu também chamo as nutricionistas também, sabe, Gi? Queria que você se apresentassem para elas que não te conhecem ainda, né? Para elas poderem te conhecer um pouquinho. Nada melhor do que você mesma falando um pouquinho, assim, da sua experiência, né? Do que você vive. Resumindo, que a gente vive tanta coisa, né? Mas assim, o que que você acha que é importante para elas que não te conhecem te conhecer? Olá, meninas, boa noite. Meu nome é Gisele, também me chamo Gisele. Eu sou psicopedagoga clínica e institucional e sou psicanalista clínica, ok? De 4 anos para cima, eu tenho experiência em atendimento com todo mundo. Eu conheci Gisele sendo a terapeuta da minha filha, né? E a Gisele foi uma das únicas terapeutas assim que sentou. Eu acho que isso é muito difícil, né, hoje em dia, né, Gisele? Porque você senta com um membro da família e você consegue, através de um membro da família, desvendar todo aquele nó, né? E quando a gente fala do Mulher Feliz Experience, e aqui a gente está se preparando para lá, né? É que o tema de hoje é sobre o que reflete no nosso corpo, né? E a gente tem um script aqui para seguir, mas tem coisa que a gente sente no coração de falar, né? E É aí isso que eu ia dizer esse aqui. gancho, assim, que assim, eu, Gisele, né? Você foi cuidar da minha filha, e cuidando da minha filha, como que, tipo assim, eu fui me entendendo, né? Então, assim, como que é. Eu queria que você falasse primeiramente disso, qual a importância da mulher, aquela que cuida da casa, da família, de famílias, né? Que a gente não pode falar. A gente cuida das mulheres, mas a gente cuida de toda uma família, né, Gi? Gente, olha só. Tudo começa na infância. E a mulher projeta nos filhos a sua criança ferida. Então, se você não tem clareza e consciência do que é seu, o que é do outro, né? De você poder entender que aquilo que você está projetando no outro, na verdade, é a sua infância ferida. Então, a gente precisa entender um pouco sobre isso. Inclusive, a infância é o terreno que a gente vai caminhar o resto da vida, que é já já sobre aquilo que a gente vai falar nessa live. Mas assim, e não tem como tratar de uma criança sem você acolher essa família e cuidar dessa família também. Senão a gente fica só repetindo padrões de comportamentos que não são nossos, que a gente ouviu falar, que a nossa avó fazia assim, que acontecia lá e a gente acaba reproduzindo. E é muito importante sobre essa questão de inteligência emocional, gente, vocês prestarem atenção no seguinte, que se eu não tenho clareza hoje, eu vou repetir esse padrão. Eu vou passar ele para frente. Eu vou comer como os meus antepassados comiam. Eu vou repetir as mesmas emoções e sentimentos que nem são minhas. Não sei nem de onde saiu isso. Né? É importante ter essa clareza. O que é meu e o que é do outro. O maior desafio, né, falando de família, para uma mãe, é ela ter inteligência emocional para saber o que o filho precisa, que não é aquilo que a criança ferida dela quer. Então, eu preciso ser emocionalmente saudável para dar ao meu filho aquilo que ele precisa e não aquilo que eu não tive. Então, quando a gente entende sobre isso, fica mais claro, ilumina o caminho para você tomar esse norte na sua vida. Vai, Uau! Gi. Cara, assim, você começa já a descortinar, né, muitas questões, né? É um assunto Sim. muito profundo para a gente falar numa live, né, Gi? Por isso que a gente vai estar. Doído, Gi. Porque quando a gente tem essa clareza, a gente descobre que muitos traumas, muitas emoções e sentimentos que apresentamos hoje, eu tenho 46 anos, né? Eu não sei qual é a idade. As meninas vão colocando a idade de vocês aqui. Quem não tem vergonha, coloca aí a idade. Então, quando você entende isso, fica mais fácil você reconhecer e identificar emoções. Meninas, escutem. Se você não reconhece e não identifica a sua emoção, você não consegue processar ela. Você tem que dar nome. Eu estou sentindo raiva. Eu estou comendo porque eu estou com raiva. Então eu preciso ter um alimento reconfortante. Ó, já peguei o gancho, Gi.
Eu Porque estou aqui sentindo. está escrito assim, ó, na nossa primeira pergunta que eu quero fazer para você, para elas responderem. Aí disso você Tá. dá sequência. Eu vou falar duas perguntas para vocês refletirem, vocês que estão aí. Gente, aqui é uma live que a gente precisa de interação, tá? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, a gente pode passar aqui a noite toda falando de teorias. Não é teoria, a gente quer trazer transformação. Então vamos lá, a galera começou a colocar a idade aí: 49, 50, 62, 38. Tudo 40 a mais, Gi. Tudo 40 a mais. Oba! 38 tá quase nos 40 aí. É a mais novinha. Qual emoção tem pesado mais no seu corpo ultimamente? Emoção, gente, raiva, alegria, tristeza. O que você tem mais sentido no seu corpo pesado? Escrevam aí. Escrevam Outra aí. pergunta. Escrevam aí. Escrevam aí, ver se vocês fazem refletir. Quando você come sem fome, o que está tentando preencher? Ou seja, será que mesmo vocês que estão tentando ser saudáveis, mesmo vocês que estão fazendo dieta, ou às vezes não estão fazendo porque não conseguem fazer, aí vocês comem, vocês já pegaram naquela situação que tipo assim, comi, mas não queria comer. Por que eu comi? O que eu estava sentindo? Era alegria, era estresse, era raiva? Qual era o sentimento? Olha a Kátia colocou ansiedade. Olha aí, quem mais, gente? O que vocês sentem quando vocês comem? Ou será que vocês só comem? Porque assim, Gisele, vou falar a minha experiência de nutricionista no consultório. A pessoa senta na cadeira, isso, olha, 20 anos atrás, quando eu me formei, é por isso que eu fugi do consultório, tá? Porque as pessoas sentam e falam assim, porque eu acordo de manhã, eu como queijo branco, com pão integral, com café com leite, sem açúcar, uma fruta, uma salada com uma proteína, um arroz integral, feijão. Mas, doutora, eu não sei porque eu estou acima do meu peso. Aí eu olho e falo assim, gente, a pessoa já tá te dando cardápio porque você tem que passar. Eu falei assim, aí você olha pra pessoa com aquele peso e você fala assim, doutora, eu não sei por quê. Eu falei, você não sabe por quê? Eu faço tudo certo. E a pessoa fala, porque ela não enxerga que nesses momentos que as emoções estão aí afloradas, ela come sem nem perceber. Olha aí, ansiedade, estresse, não tenho fome, mas tem algo que me faz querer comer. Olha aí. Olha aí, estresse, ansiedade. Estresse e ansiedade está ganhando aqui, Gi. Vai, agora é contigo. Já dei o gancho aí, até do exemplo comigo quando eu me formei. Sim. Depois a gente pode até entrar um pouquinho nessa questão do cardápio, para falar um pouco do entendimento, porque eu também passei pelo processo com a Gi, tá, meninas? Assim, eu já não sabia mais o que fazer, não sabia mais aonde ir, tinha uma bagunça emocional, tinha sim, mas já tinha tratado tudo, e clareza, meninas, clareza é tudo, tá? Clareza é tudo. Então, quando você se entende, e nós começamos ali um processo de investigação do porquê que eu não conseguia reduzir o peso, desinflamar. Como? Por quê? Então, quando você entende como você funciona, então, as meninas disseram assim, estresse, ansiedade. Teve uma que disse, eu não sei por quê. Quem foi que respondeu? Vou responder para você, ó, que escreveu aqui. Eu não sei por que eu como. Com certeza, na sua infância, você ouviu muitas vezes a sua mãe dizer: só vai levantar da mesa depois que comer tudo, tem que limpar o prato. A gente ouve tanto isso. Ó, nós estamos indo lá na infância novamente. Tem que raspar o prato, tem que comer tudo. Neném bonitinho é neném com dobrinha, neném gordinho, né? É isso, né? Essa parte da nutrição, a mãe desenvolve um vínculo afetivo com a criança. Quem nos ensina sobre comer tudo, né? Se cobrar e aquela coisa toda, é a nossa mãe. Nossa mãe faz isso com a gente, ou a avó, né? Que ensinou a gente a comer um monte de carboidrato, farinha, bolo, ficava doente, vou fazer um bolo, né? E aquela coisa toda. Então, criou-se ali um vínculo afetivo. Então, quando eu não estou lidando com as minhas emoções de maneira adequada, eu vou comer as minhas emoções, né? Então, dali vem. Então, quando a gente tem clareza também de ansiedade, gente, o que é ansiedade? É medo. Ansiedade é medo.
Aí a gente questiona isso. Medo de quê? Né? Se você emagrecer, se você está aqui assistindo essa live, se você emagrecer, o que acontece quando tudo acontece? Então, se você emagrecer, o que vai acontecer contigo? Se eu ficar magra, minha família, todo mundo é gordo. Mas se eu ficar magra, será que meu medo inconsciente de ser rejeitado, né? O que você vai fazer se você emagrecer? O que vai acontecer se você vencer, né? Se você for diferente, a gente precisa ter clareza em relação a essas emoções e sentimentos. Vai, Gi, eu tô lendo aqui das meninas. Eu tô lendo também. Elas estão falando assim, verdade, verdade. Boa noite, Verônica chegou agora. Verdade, Gi. Então, meninas, então assim, como... Aí você estava falando, né, Gisele, eu até pensei aqui, porque aqui é um bate-papo, né? Olha, Eu escutava, eu era muito assim, eu sempre era gorduchinha da mamãe, né? E eu me lembro que era exatamente isso, eu só podia levantar da mesa que depois de comesse tudo. tudo. E quando eu fui mãe, os meus filhos não comiam tudo. E aí, sabe o que eu fazia? Eu comia a sobrinha do filho. Porque criou aquela coisa de não poder jogar comida fora. Isso, gente. Olha, como mãe se culpa, né, gente? A culpa, olha, a culpa por experiência de clínica, tá? Por experiência de consultório. A culpa, como as mulheres sentem culpa. E não sei nem de onde sai essa culpa. E se cobram como mãe se cobra. Então a gente come resto de danoninho, resto de lanche, resto de comida. Nós precisamos falar sobre essas coisas, gente. Por quê? Porque muitas vezes, tá? Eu tenho mãe com intoxicação alimentar porque essa questão inconsciente de ter que limpar o prato, de que é o pecado jogar comida fora, é um pecado jogar comida fora. E aí tinham essa instrução de ter que limpar o prato, de ter que comer tudo, de não pode jogar comida fora porque é pecado. E aí fica comendo o resto de lanche com intoxicação alimentar, né? E sobrepeso e outras coisas. E não se permitem, muitas vezes, se cuidar com carinho, assistir uma live. Ó, eu mandei o direct. Olha, tem live às 20 horas. Ai, não posso, porque agora eu tô fazendo as lembrancinhas do aniversário. Ó. Ai, eu não posso, porque agora... Olha só, não se prioriza. As crianças aprendem por imitação. Se eu não aprendo a comer correto, se eu não dou o exemplo no caminho que elas devem andar, como elas vão aprender a comer direito? Ah, vai fazer o que eu falo, mas não vai fazer aquilo que eu faço? Eu faço tudo errado, mas eu sou eu, você faz aquilo que eu mando. Não é assim. As pessoas aprendem por imitação, as crianças aprendem por imitação. Então, você quer um futuro diferente? Seja o exemplo dentro da sua casa, seja o primeiro a emagrecer, seja a primeira a se cuidar. Né? Seja a primeira a ir adiante, abrindo a desbravadora que vai abrir o caminho para que outras pessoas te amem, te admirem e chegue aqui e disse: ah, eu também venci, eu consegui. Gisele, eu não preciso de Monjaro. Gisele, eu não preciso de Victosa. Gisele, gente, eu não preciso me furar. Eu sou diabética e não preciso me furar. Por quê? Porque eu aprendi como o meu corpo funciona e a comer o que é comida. Porque tem algumas coisas que no meu caso, para mim, o meu caso, é veneno. Então, eu não, sabe? Clareza. E isso abre o caminho para que outras pessoas também estão te observando. E, ó, se tiver líder aqui, que é líder na igreja, líder de oração, né? Que passou aqui, liderança, olha, tá todo mundo te observando. Aqueles eventos que acontecem lá, vai todo mundo te observar o que você está comendo, a Coca-Cola que você bebe, né? Ó, agora começou agora começou a dar ruim, ó. Mexeu na Coca-Cola, mexeu no calcanhar de Aquiles do povo. Ó, e eu quero, tipo assim, honrar as meninas que estão aqui, que já estão inscritas no nosso evento, tá, Gi? Ó, a Cris está aqui batendo ponto, já se preparando. A Kátia só não vai porque ela tá no Rio Grande do Sul, mas a gente vai até o Rio Grande do Sul em algum momento. Bora, Ó, Kátia, vou chamar. a Kátia vai organizar lá o terreno que a gente vai. Verônica já está inscrita. Nerê Cunha, acho que deve ser sua seguidora. Né? Você conhece Nerê Cunha, tá? Chegou aqui agora, não conheço.
Osana É. já está inscrita. Que mais? As meninas que estão aqui estão todas inscritas. A Carol só não vai porque é aniversário dela. Olha o que a Cris escreveu. Eu sou filha de criação. Olha aqui, ó. Muito interessante isso aqui, gente. Gente, é live para vocês se exporem mesmo, tá? Eu sou filha de criação, então quando minha mãe me pegou para me criar, eu era muito magra. Aí ela me dava remédio para engordar. Aí disparei até hoje. Até hoje não, até um tempo atrás, porque ela já emagreceu pra caramba. Ela, inclusive, vai estar na live de amanhã, com a história dela de sucesso. Mas olha que interessante, queria que você falasse sobre isso, sobre a questão dela ser filha de criação, dela ser muito magra. Eu já vejo todo um caminhar aqui. O que você vê aí, Gi? Gente, olha só, lembra? Nós aprendemos por imitação. Então, ai, dá biotônico Fontoura, porque assim, gente, nós somos filhas de uma geração que a mãe vê o filho como uma extensão de si mesma. Então, se a sua filha é magra, na verdade, ela estava olhando assim, olha, as pessoas vão dizer o que os outros vão dizer que eu não dou comida para minha filha. Então, era muito comum das famílias darem biotônico Fontoura para abrir o apetite, né? E hoje nós temos crianças, atualmente nós temos crianças extremamente obesas, muitas delas num peso normal, porém desnutridas. Tá? Inclusive com diagnósticos de TDAH, né? Mas na verdade elas são alérgicas, com sono desregulado, e aí vem com aquele carimbo de transtorno de não sei o que na verdade é privação de sono, excesso de tela e não se alimentam de maneira adequada. E tem um peso, entre aspas, normal. Isso foi um hábito, né? Era um hábito que se tinha. Numa época, gente, vamos conversar aqui entre a gente. Numa época que não se tinha muitos enlatados, embutidos, biscoitinhos, né? Muita coisa processada. Então, é claro, assim, o refrigerante não era todo mundo que tinha condições de beber refrigerante todo dia, não tinha essa quantidade de sucos de caixinha, né? Então, era claro que a gente ia ter um peso abaixo, ou ser normal, é um peso, é sua estatura. Né? E fisiologia de meninos é diferente de fisiologia de meninas. Isso aí dá até uma outra live. Mas isso era da cultura, era do tempo, da época, né? Que tinha que ser rechonchudinho, aquela coisa toda. E depois, quando crescia, cobrava, né? Ó, tá gordinho, ó, tá engordando, né? Tá, mas quem incentivou isso? Então, é muito da época, né? Era um padrão de comportamento. Eu já tomei biotônico Fontoura, viu, gente? Minha mãe também já me deu. A minha mãe não, porque eu sempre fui gordinha. Mas olha só, a Nere Cunha é a Neide, que também vai estar no evento. Meninas, coloquem as perguntas aqui para nossa psicanalista. Ó, biotônico Fontoura, sulfato ferroso, tinha que abrir o apetite. Então você vê que, olha, elas estão nessa vibe aí, viu, Gisele? Tomaram biotônico Fontoura na infância, engordaram com dificuldade. Mas como a gente está falando do nosso tema aqui, vamos só voltar um pouquinho, porque senão a gente vai disparar longe. A gente está falando da cura emocional que reflete no corpo. Então, com a sua experiência no consultório, eu falei lá, né, da minha experiência, que as mulheres chegam dando aquele cardápio lindo e maravilhoso que ela tem na cabeça, que é saudável, mas elas não conseguem seguir, porque se elas seguissem o cardápio, elas seriam magras, né? Assim, vamos combinar que se você tem uma alimentação saudável, você não está acima do peso. Você só ganha pesos extras, acumula gordura e tudo mais. Claro que o metabolismo com a idade vai caindo, igual a gente está falando aqui, né? Tomou um biotônico Fontoura lá na infância. Aí começou a comer mais, o metabolismo era mais acelerado, fazia muita atividade física, tarana. Aí o excesso de peso você vai sentir conforme a idade vai chegando, os hormônios vão caindo, a Gi tá passando por um processo aí, não sei se ela vai falar, mas vai chegando aí perto, vai ficando um negócio estreito mesmo, né? E aí, o que reflete no seu corpo? A tristeza, todo mundo falando ansiedade. Essas questões emocionais, será que a gente consegue seguir esse cardápio? Porque as minhas pacientes todas, Gisele, falam assim pra mim, essa semana não consegui seguir 100% o cardápio. E aí, o que você acha disso tudo? Porque Então, não é só cardápio, né?
Não é só sobre o cardápio, tá bom? É sobre decisão, tá? Eu gravei uma série de videozinhos essa semana e falei, Gi, postei sobre isso lá, ó. Gi, eu falei sobre isso, sobre a decisão. E aí eu vou chegar bem pertinho aqui para falar. Vamos falar sinceramente, meninas. Vamos falar aqui francamente. Se você não consegue, pelo menos você tentou. Você tentou fazer o cardápio. Agora, quando você não tenta, né? Come escondido, faz o que não deve, porque você se sabota. Porque você não consegue decidir fazer o que a profissional, a top das tops, a doutora Gi, por que você não consegue fazer? Se você tem alguém segurando você pela mão, alguém que não te deixa, alguém que te dá todo o suporte, né? Por que você não consegue fazer? Por que, meu Deus? Gente, eu vou dar 30 segundinhos aqui rapidinho para vocês pensarem, porque eu vou falar algo muito sério aqui. Muito, muito sério. Pare e pensa. Sabe por quê? Que lá no fundo, você não acredita que você merece ter saúde. Você não acredita. É crença de merecimento, gente. Você não acredita que você é digna, que você merece. Isso não significa... esqueci, né? A galera que tá na menopausa aí, levanta a mão, que esquece, né? Uma coisa que eu... gente, esqueci. Tá, mas aí eu tenho a decisão de continuar. No dia seguinte eu vou continuar na linha. Não importa quanto tempo eu vou levar, mas eu decidi fazer o que precisa ser feito. E aí a gente separa os adultos das crianças, né? Criança só faz o que quer, criança só come o que quer, criança só come doce, bolinho, chocolate, coisinhas gostosinhas. Eu quero a mamãe. Né? E um adulto, uma mulher madura, adulta, decidida, filha de Deus, merecedora de todas as bênçãos e ter saúde para desfrutar, gente, das bênçãos. A gente precisa ter saúde para viver ao lado dos filhos da gente. Se você ama o seu filho de verdade, você vai investir na sua saúde. Se você ama o seu filho de verdade, você vai ter disposição. Vai lá para academia. Gente, eu detesto academia. Mas eu puxo os ferros lá, gente. Por quê? Porque eu quero viver bem. Eu quero ser feliz ao lado do meu marido, do lado da minha família, que eu lutei tanto para conquistar, né? Só a gente sabe o que a gente passa para ter os filhos ali criados, a família bem, tudo certinho. Você construiu uma casa, você tem a sua casa e não consegue desfrutar. Isso é crença de merecimento. Então, decida ser feliz. Vou conseguir, tem dias que eu vou conseguir, tem dia que eu vou fazer a dieta, mas no dia em que eu não fizer, eu tenho a consciência que no outro eu vou retomar. Então, é uma questão de decisão. Eu decido, eu escolho. Você não está sendo atropelada. Gi, eu vou lançar uma surpresa aqui. Eu quero aproveitar. Eu vou lançar uma surpresa, tá? Que é um e-book que eu estarei levando lá no dia do evento, tá bom? A um preço acessível chamado Livro dos Sonhos. Ó, Gi, Ai, que legal. é só para as meninas do evento, desse evento, como gratidão, porque eu já participei desse evento, eu também já participei, eu já fiz parte desse processo, né? As meninas que estão assistindo, que talvez estejam participando pela primeira vez do Mulher Feliz Experience, mas eu, assim como gratidão, Gi, sabe? Eu vou levar físico e eu vou lá, vou explicar, e eu quero ofertar, assim, sabe, de um jeito que possa assim, alcançar mais mulheres. Por quê? Por que o livro dos sonhos, gente? Porque se você não tem um plano, você faz parte do plano de alguém. Se você não tem esperança, se você não sabe como alcançar o que você quer, se você não tem estratégia, você vai ser atropelada num mundo onde
o excesso de estímulo, você come compulsivamente, você compra compulsivamente. Gente, eu não sei nem por que eu comi, que tava todo mundo comendo, eu vi todo mundo comer, e falei, mas você não é todo mundo, lembra que a sua mãe dizia isso pra você? Né? Que você não é todo mundo? Então, fala pra sua cabeça, fala assim pro seu cérebro, ó, na volta a gente come, né? Fala assim, na volta a gente come, ou então não come, você não precisa disso, questione esse pensamento. Será mesmo que eu preciso comer isso? Será mesmo que eu preciso fazer isso? Então, esse projeto de eu quero lançar lá com você, vou estar lá por quê? Gi, as pessoas precisam aprender a planejar. A gente não está solto numa bola, fazer as coisas de maneira intencional. Tenha intenção, sabe? Por que eu estou comendo? Eu estou nutrindo o meu corpo. Qual é a intenção? Eu tô comendo, come, fala no telefone e fala com outro e vê televisão, tudo ao mesmo tempo. Gi, eu aprendi contigo a comer chocolate, porque eu comia chocolate, gente, mesmo 70, né? Gi, eu me enfiava tudo na boca, né? E eu aprendi, gente, tem um jeito, come devagar, respira, mulher, né? Então, ter intenção, senão a gente vai comendo, a gente vai fazendo as coisas e a gente é atropelada e você não sabe nem por que te atropelaram, que você saiu lá do outro lado, não sabe nem onde você está. Então, se você não tem um plano, você faz parte do plano de alguém. Fala, Eu acho Gi. importante, assim, quando a gente entende que, assim, as emoções, elas existem, o estresse, a ansiedade, a raiva, a alegria, a tristeza. E, assim, o autoconhecimento nos permite identificar um dia que a gente está ansiosa, que a gente está triste. Sentir tudo isso faz parte da vida, né? A questão existe quando a gente se pega, e assim, eu vou falar de mim, né, gente? Já que vocês não estão falando aí, eu vou falar de mim para ver se desperta aí em vocês alguma coisa. Esses dias, né, eu estava fazendo um propósito de Daniel. E aí a gente se limita ali, né? E aí eu estava cozinhando quando de repente, sabe aquela sobrinha de arroz ferver na panela que você fez para os filhos? Aí eu peguei e botei aquela colherada de arroz na boca. Depois que eu botei na boca, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Sabe? Aí eu falei assim, gente, sabe aquela coisa que vai no automático? Uhum. E eu tô contando isso para poder fazer você refletir. Quantas vezes a gente não faz isso? Que a gente vai assim, automático, quando vê, tipo, você pega aquela batata frita, aí não é que a gente não possa fazer isso, mas se você vai comer a batata, igual a Gisele tá falando, por isso que eu tô falando isso. Se você sentar para comer uma batata frita intencionalmente, que você vai pegar, sentar, mastigar, mas não é ali na beira do fogão que você tá fritando a batata frita para tua família, e você vai pegar e ficar comendo uma batata frita ali, quando sentar na mesa nem tem mais fome. Não é assim, Gisele, porque, olha, esse é o nome de policiar, volta tudo para trás, você engorda os 30 quilos de novo. Isso, exatamente, Gi. Isso é importante dizer, quem está nesse processo de reeducação alimentar, tá, gente? Existe um mercado querendo vender remedinhos, canetinhas e um monte de coisas, né? Você faz parte do plano deles. Se você não for esperta e não tiver clareza e consciência, você vai entrar nessa onda da canetinha também. E aí, quando você tem clareza e consciência, então assim, qual é a intenção? Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu estou comendo isso? E outra coisa, gente, a gente vive num tempo tão corrido, não é verdade? A gente faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E aí, sem querer, você acaba repetindo aquele padrão de comportamento que a sua mãe tinha. Levanta a mão aqui, né? Depois que você... Eu falei, gente, eu tô agindo igualzinho minha mãe, que eu jurei que eu não ia fazer isso, eu tô fazendo igualzinho. E a gente acaba fazendo isso. Então, mãe tem muito disso, né? De fazer as coisas e vai fazendo. E, gente, quantas vezes eu tava com o filho no colo e procurando o filho no carrinho. Gente, cadê meu filho? O filho tava no colo. Gente, tô procurando alguma coisa. Cadê? O negócio tá ali na frente, eu não tô vendo. Então, isso é muito comum da mulher. A mulher consegue fazer 2, 3 coisas, fica com um monte de janelinhas de pop-ups abertas na mente. E aí a gente faz coisas que muitas vezes, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Então faz parte, sim, do processo, não só, gente, alimentar, mas o processo de autoacolhimento. Colocar uma mesa, respira, bebe água. Se você não consegue beber água, você não dá conta de
porque sem água não tem vida. Beber água. Respira, mulher, em nome de Jesus. Respira, né? Calma. Coloca uma mesa. Senta, tenha intenção, tenha um tempo de mesa. Por que que eu estou fazendo essa comida? Por que que eu estou engolindo isso? Por que que eu estou fazendo isso? Então, quando você tem essa clareza, quando vem essa clareza de que, gente, por que que eu estou botando essa colherada de arroz na boca? Dá a você o direito de se arrumar. Então, pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer? Tudo bem, mas, opa, eu vou me corrigir, né? Então, E isso é importante. então, a sua orientação, no momento que você, se a gente se identificar, no momento de estresse, de ansiedade, é parar, respirar, botar a mesa, sentar para comer, né? Isso, ó. E nesse momento de acolhimento também, da clareza daquilo que você está sentindo, da emoção, né? Põe a mão no peito e fala para si mesmo. Se fala, não fala bobagem, que aquilo que você fala internaliza, tá? Então, põe a mão no peito. Eu estou falando aquilo que eu faço. Respiro, bebo uma água e digo para mim, calma, Gi. Eu faço isso várias vezes. Várias vezes. Calma, Gi. Eu falo para mim, eu me acalmo. O que eu falo, meu cérebro está ouvindo. A gente tem uma facilidade tão grande de se maldizer. A gente tem uma facilidade tão grande de se diminuir. A gente tem uma facilidade tão grande de priorizar o outro, de priorizar o filho, de priorizar a família. Olha, é muito comum lá no consultório. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho. Ah, eu não. Tá ok. Ok, tudo bem. Deixa eu dizer uma coisa. É prioridade, né? Mas come aquela pizza que você não devia de comer, né? Não estou dizendo que nunca vai comer, mas só não pode fazer parte da sua rotina. Você é aquilo que você faz todo dia. Então, se um dia você botou a colherada de arroz na boca, tá tudo bem. Quem nunca botou a colherada de arroz? Aquele arroz gostoso, refogadinho. Mas, no outro dia, a gente volta ao normal. Porque isso que você falou, Gi, senão a gente volta a tudo que era antes, né? É, é. E você Isso vai abrindo pequenas exceções, né, Gisele? Começa assim, você abre aqui, aí o que que tem, nada a ver, aquele espírito do nada a ver, né? Aí vai um pouquinho, aí vai abrindo, quando você vê, assim, aí aquela batata frita que era só a beliscada virou todo dia, e enfim. Então, assim, graças a Deus, a maioria que está aqui na live, elas já estão nesse nível de consciência, se cuidando e tudo mais. A dificuldade é naquela mulher que faz essas coisas e não está enxergando, né? E o corpo reflete essas escapulidas, essas ansiedades, porque reflete no corpo, que é o tema da nossa live. Então, ela não entende que ela está acima do peso, não é porque ela não está fazendo um cardápio, é porque o corpo está refletindo, né? O corpo dá sim, sinais. Ela não está se sim, ouvindo, ela não está se escutando. É isso tudo que a gente está conversando aqui, não é isso? isso. Oh, Peraí, gente, só um olha, minutinho. é Só um segundo, ali. peraí. Tá, eu vou falando enquanto Peraí, isso. só um Eu olho para as segundo. tagarelas. Menina, vamos bater papo. A Gisele foi ali, vamos ficar aqui. Então, aquilo que você não expressa, aquilo que você não consegue expressar, tá? O seu corpo fala. Então, existem muitas enfermidades, muitas doenças que o corpo sinaliza, tá? Por exemplo, esteopatose, né? Aquela dorzinha lá no fígado. Gente, fígado é danadinho para manifestar raiva, aquele suco, aquela coisa toda. Então, gastrite, né? Estresse crônico. Gente, o mundo está com estresse crônico, tá? Então, hoje em dia fazemos prescrição social. Por quê? Estamos convidando as pessoas, vamos tratar com medicamentos e tudo, mas lembrar as pessoas que elas precisam também fazer coisas que elas gostam, que não está relacionada à comida, só é procrastinação. Mas aquele hobby que você deixou de fazer, aquela habilidade que você tinha na sua infância que você deixou de fazer, tudo isso como tratamento, prescrição social, gente.
É o top agora na Europa, tá? A prescrição social para você voltar a ler aquele livro que você disse que nunca tinha tempo, né? Então, se você não para, a vida para você, a doença vai te parar. Então, vai arrumar tempo, vai arrumar dinheiro, vai, claro que vai arrumar, né? Então, você tem que ter clareza para voltar e se acolher com carinho, né? E fazer coisas que você gosta, né? Tendo a clareza de que eu preciso manter aqui, que isso aqui é bom para mim, isso aqui não é bom para mim. Ah, mas está todo mundo comendo, tá bom, mas para mim é veneno, né? E eu não vou comer. Então, independente do outro, né? Muitas vezes tem uma rejeição ali. Se eu não comer, vão dizer que eu sou chata, né? Se eu não participar, eu serei excluída. Ó, a gente volta lá infância, né? Pacientes que muitas vezes sofreram abuso psicológico, né? E por trás daquela camada, elas precisam daquela camada de gordura, daquela armadura, né, para se protegerem porque foram abusadas ou porque sofreu alguma coisa na infância. O que aconteceu? Né? Se eu emagrecer, eu vou ficar vulnerável. Então, olha só, quantas emoções, sentimentos, traumas estão por trás dessas atitudes sabotadoras. Gente, isso é muito sério, tá? Eu tive uma paciente, posso falar do caso, gente. Eu tive uma paciente que chegou, ela disse, olha, já chega assim, olha, toda vez que vai acontecer alguma coisa, eu sinto. Ai, minha netinha estava lá e aconteceu, e a luz piscou, e aquela coisa toda, e querendo ir para um lado. Eu falei, gente, eu perguntei para aquela pessoa, há quantos anos você não dorme uma noite inteira de sono? Há quantos anos você não senta à mesa e toma café com a sua família? Há quantos anos, né? E assim, com perda cognitiva, sendo encaminhado para o neurologista, né? Muitas vezes sendo taxada ali naquela fase da menopausa, né? Como doida, sendo chamada dessa forma desrespeitosa, né? E, na verdade, eram sintomas que gritavam traumas da infância, né? Teve que cuidar de todo mundo, teve que cuidar da mãe, teve que cuidar do pai, teve que cuidar do irmão que ficou doente, teve que assumir o lugar, e toda aquela bagunça emocional, gastrite, intolerância alimentar, uma série de comorbidades ali, uma série de doenças que, na verdade, são todas de origem emocional, né? Reverbera aquilo que você não fala, o seu corpo grita, né? Aquilo que você não fala, o seu corpo grita. Tem mulheres que são ensinadas a calar, né? Ensinadas a sentir e a calar. E isso é o que você está falando, que de alguma forma o corpo vai transparecer, né? É a dor no silêncio, né, Gi? Sim, que é a repressão, né, Gi? A tristeza profunda, né? E a comida se torna um objeto, tá? Você foi ensinada a ficar quietinha, porque se você fizesse tudo o que a mamãe quisesse, tudo o que o papai quisesse, se você fosse a menina boazinha, se você fosse aquela criança excelente, a melhor da escola, se você fosse a boazinha, olha, você condicionou o seu cérebro a receber amor com fazer aquilo que o outro quer. Então, mesmo que isso corte as suas asas, mesmo que isso te mutile, você é a boazinha, você é a que mais trabalha, você come tudo no prato, e aí você vai ficando rechonchudinho, você vai botando os outros, né, na sua frente, você vai ficando para trás, né, você vai sempre servindo o outro. Ah, Gi, você paga a conta que não é sua, né? Falei isso essa semana. Você paga a conta que não é sua, você se mete em problema que não é seu, muitas vezes você está até atrapalhando Deus. Que Deus botou aquela pessoa lá naquela situação que é para ela se consertar lá e você está lá metendo seu bedelho lá no meio, né? Então, tá rindo, né, Gi? Então, entenda. Você se coloca onde você está. Você decidiu estar aqui nessa live. Você decidiu vir aqui e aprender mais um pouco. Você decidiu tomar uma decisão de
perseverar, de se manter, de se cuidar, de ser um exemplo para outras mulheres. Gente, como mulher competitiva, né? Mulher se veste para outra mulher. Mulher... Gente, como as meninas são competitivas. Os meninos não, mas os meninos são parceiros. É isso aí, campeão. E as meninas, elas ficam se... né? Desafiar a outra. Gente, para com isso, que as meninas estão ficando tudo coisa. Para com isso. Gente... Olha, quando uma mulher decide unir outras mulheres, né, ser uma semeadora de boas palavras, de fazer um elogio, de levantar umas às outras, isso também faz bem, gente. Então, para de se colocar para trás, para de se colocar em último lugar, põe o gato, periquito, papagaio, bota todo mundo na sua frente, por último vem você, porque você aprendeu lá na sua infância, né, que se você fosse menina boazinha... Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Já que a gente está falando aqui, eu vou falar uma coisa. Na minha infância, gente, um dia desse uma cliente sentou no consultório e falou assim, Gisele, eu falei, o que que foi, meu Deus? Gi, você quando era criança parecia uma boneca de plástico. Eu falei, sério? Cheguei a murchar, Gi. Eu falei, sério, gente? Ah, você parecia uma boneca de plástico. Gente, aquilo eu tive que escrever sobre aquilo para o meu cérebro processar. Que coisa triste! Que coisa triste, porque eu era tão perfeita, eu queria tanto o amor da minha mãe, porque meu irmão tinha morrido, e aí eu tinha 7 anos, então eu me tornei a boneca dela. A boneca de plástico era perfeita, era criança que brincava e não se sujava, eu era criança que deixava de brincar para ficar limpinha, bonitinha, para minha mãe dizer, olha que gracinha minha filha. E detalhe, eu nunca fui elogiada, nunca fui reconhecida por isso. Gente, pensa que aqui é terapia para mais de metro, né? Então, gente, todo mundo tem uma história. Todas nós. Tire isso da sua cabeça, você que está assistindo essa live, achando que você é a única que passou por isso. É porque as pessoas não postam, gente. As pessoas não falam. Todo mundo ali só posta a família Margarina, mas toda família tem problema. Todo mundo tem problema, gente. E tá tudo bem. O importante... Desculpa, te cortei. Fala, Gi, fala. Eu acho que o que vai diferenciar é a decisão do que a gente vai fazer com essa dor. Vamos fazer uma limonada. Vamos fazer uma limonada, né? Vamos fazer uma limonada, vamos beber água com limão todo dia, em jejum, né? Eu decido sair desse lugar. Eu não sou vítima, eu não sou coitadinha. Eu sou filha amada. Posso ter sido um troféu para minha mãe? Posso ter sido, mas eu decido me polir, cuidar de mim, porque o troféu mais brilhante também precisa de cuidados, né? Senão fica tudo encardido, empoeirado. Então eu decido. O senso de responsabilidade, meninas, escutem. O que faz a gente vencer é o senso de responsabilidade. Autorresponsabilidade. Às vezes a gente fica querendo que alguém faça alguma coisa por nós, mas não é. Seja bem-vinda. É você que vai se fazer feliz. Então, gente, você tem que ter autorresponsabilidade, autocuidado, ter clareza disso, né? Então, o que faz a gente vencer na vida é o senso de autorresponsabilidade, que é fazer aquilo que eu não gosto, mas continuar fazendo como se gostasse, sabendo o que eu vou ganhar. O que eu vou ganhar quando eu construir músculo? O que eu vou ganhar quando eu aprender a me alimentar de maneira correta? O que eu vou ganhar? Gisele, o que eu ganhei? Eu ganhei disposição, saúde, né? Você fazer um exame e depois você faz de novo e não tá mais lá, é a osteopatose, não tá mais lá. Não tem mais nada nos rins, né? Não tem mais osteopatose. Não tem mais, gente, eu posso dizer, não tem mais. Por quê? É o senso de responsabilidade. Aqui a gente está falando com autoridade, gente, de quem venceu, né? De quem perseverou. Eu levei um tempo bem longo para reprogramar a minha mente, né, de maneira consistente. Como? Fazendo aquilo que eu não queria fazer, mas com a clareza de que o que eu vou ganhar com isso? É mais ou menos aquela história assim, Gi.
Todo dia eu vou estudar para passar de ano direto, tá? E aí, quando você passa de ano direto, chega lá no final do ano e você diz assim, passei de ano direto. Por quê? Você estudou todo dia, teve dia que você não queria ir para a escola, mas você foi. Isso, gente, não tem segredo, não. Muito bom. Olha, primeiramente eu queria dar assim, boa noite, porque a gente foi falando e não consegui falar com a Célia, uma pastora que vai estar com a gente no dia 8 de novembro, tá, Gisele? Também com uma história de superação, tá? Informação de psicanálise também. Só tem fera no dia 8, hein, Gia? Vai ter Ainda uma bem que eu tô roda de lá. conversa ali, olha, maravilhosa. A Gisele também, a Michele da Mary Kay também, que a gente tá na conversa aí. Verônica já tá lá. A Verônica colocou assim, ó, quando fica ansiosa, estressada, ela fica rouca. Você falou da garganta, não falou? Olha aí o corpo dando sinal, né? Ai, caramba, peraí. Quase que eu cancelei aqui. E aí, meninas, assim, resumidamente, que a gente já está chegando no fim, eu quero pedir só para a Gisele finalizar dando um depoimento que a gente comentou, mas a gente não foi a fundo. Eu quero só fazer para quem chegou no final, uma retrospectiva do que a Gi trouxe aqui pra gente, para ela me corrigir ao vivo aqui se eu tiver entendido errado. Porque como é bate-papo, eu tô falando aqui com a psicanalista de emoções, né? Mas eu sou nutricionista com a minha história também. E aí, revisando aqui o que ela falou, é o seguinte: existem traumas desde a da infância, existem coisas que nós aprendemos desde pequenininho, imitando a nossa mãe, ela nos colocando no padrão, que a gente vai trazendo. E aí a gente vai acumulando peso ou tendo problemas. A gente não, quando a gente é nova, né, a gente não olha muito para isso. A gente vai vivendo, fazendo um monte de coisa, nananã. E aí, com a idade chegando, os sintomas vão chegando. E, infelizmente, muitas pessoas começam a cuidar da saúde quando tem algum alarmante aí do médico falar que vai morrer, alguma coisa assim, que aí que eu vou pegar o gancho para agir. E aí a gente começa a cuidar e ver que tem que mudar muita coisa. Seria muito fácil se a gente tomasse o Monjaro, o Ozempic, né, Gisele, e resolvesse todos esses problemas desde a infância. Mas será que resolve? Esse é o gancho que eu quero fazer para você. Você tem essa experiência para falar. Por que eu quero trazer esse assunto para a gente encerrar essa live daqui hoje? Porque tá virando uma febre, né? Não é que eu seja contra a medicação, que ela tem a sua função. Mas as pessoas falam que não tem tempo, não tem dinheiro, mas aí tem R$ 2.000 para gastar numa caneta. E aí, será que essa caneta de 2.000 vai resolver todos esses problemas da infância, esse problema comportamental? Qual é a tua visão sobre isso? Tá. Eu posso falar sobre isso, tá bom? Porque eu já fiz uso do Victoza, tá? Seria um caminho muito curto, mas bem complicado. Por quê? Porque quando eu parasse de tomar, de me furar, primeiro que eu ficaria dependente. Gente, eu não sou contra, cada caso é um caso, tá bom? Eu decidi que eu não queria aquilo para minha vida. Eu tenho parâmetros. Então, eu experimentei. Eu não quero isso para mim. Por quê? Porque durante um mês fazendo uso, o emagrecimento foi ínfimo. Ínfimo. Gente, eu me senti tão mal com aquilo. Aquilo dá um enjoo, uma náusea, porque a comida fica parada lá no estômago. E eu me senti muito mal com aquilo. Outra, para onde eu fosse, eu teria que levar aquele negócio comigo. Tinha que levar o isoporzinho com aquele negocinho. Então, para passar com aquilo, no avião, andar com aquilo, ter sempre uma geladeira. Gente, tem toda uma questão de logística. Por quê? Eu comecei a perguntar que é isso que a gente está fazendo aqui. Por quê? Por quê? Para quê? Para que por que eu vou aceitar isso? Se eu tenho um outro caminho. Será que realmente eu preciso disso? Então, eu decidi. Eu escolhi fazer a reeducação alimentar, que era necessária, que não me deixaria dependente, e por experiência, é melhor fazer a reeducação alimentar do que deixar tantos milhões de reais lá na farmácia, tá?
Então, vai exigir de mim disciplina, organização, clareza, né? Terapia, consciência, conversar. Chorei, claro que eu chorei. Teve um Natal que eu chorei que Gisele veio aqui em casa. Gisele, esse Natal não vai ter rabanada? Entrei em crise, porque eu ia ser a única que não ia comer rabanada. Eu ia ver todo mundo comendo rabanada. Mas eu decidi, eu escolhi fazer o que tem que ser feito, assumindo a minha autorresponsabilidade, deixando de ser a salvadora dos outros para ser responsável pela minha saúde. Eu tenho reverência a esse templo que eu carrego, né? Por respeito à roupinha que o papai deu, e aí eu consciência de que eu vou responder por aquilo que eu faço com esse templo. Então eu decidi fazer a reeducação alimentar. Custasse o que custasse, o tempo que fosse, mas eu estava decidida a fazer, a me alimentar de maneira adequada. Tudo é decisão. Então eu decidi cuidar de mim. E quando eu cuido de mim, como a Gi falou, o universo, a lei da semeadura, ele devolve, gente, devolve. Se você se respeita, você tem respeito de volta. Se você se trata com carinho, as pessoas te tratam com carinho. Então eu decidi que eu não queria ficar presa àquela situação ali da canetinha. Eu me senti muito mal, experimentei, nossa, passei muito mal, me senti tão doente e não quis. Então eu escolhi fazer o que é certo. E tô nesse caminho. Ó, desinchou, né? Tá ótimo, gente. Tô feliz. E, ó, gente. E quando o médico falou para você que precisava você usar a caneta porque você estava diabética, como é que foi essa questão da prescrição médica, porque é o médico que prescreve, da sua decisão de não usar, né? E você fez a reeducação. E como era a Gisele antes, como é a Gisele agora? O que você acha? Como é que foi essa decisão? Então, Gi, quando eu experimentei, né, eu vi aquilo como se fosse um remédio, né? Eu vi como se fosse um remédio. Ele me apresentou como se fosse um remédio. E eu acolhi, porque a gente confia no profissional que está ali, né? Eu falei, poxa, é mais um remédio da diabetes, tem o glifage, tem jardiance, tem forxiga, tem tanta coisa. E falei, gente, deve ser mais um desse, né? Mas não, gente, não. Tira a fome, o seu estômago não processa a comida. Então, eu me senti mal. Eu prefiro qualquer coisa do que sentir aquela sensação ali. E aí, eu vim nesse processo de reeducação, chorei muitas vezes. Foi fácil? Claro que não foi. Você ter consciência de que todas aquelas sensações e emoções eram recorrentes de uma série de traumas na infância. Tive que enfrentar isso, processar isso, tomar a decisão, assumir a responsabilidade. Eu não sou mais criança, né? E eu não delego a ninguém essa responsabilidade, ela é minha, então eu vou enfrentar isso. Sou corajosa, sou filha de Deus, eu sou corajosa. E hoje, né, depois de todo esse processo, eu posso dizer, inclusive, aos meus clientes, eu posso dizer, gente, vale a pena. Vale a pena. Que delícia, Gi! Botar um vestido, chegar toda combinante lá na festa. E, gente, me sentindo uma princesa. Falei, Jesus, aquele vestido não cabia mais. Né? Você se sente mais disposta, você tem clareza mental. Né? Gente, é tudo um antes e depois. E não foi o primeiro médico que ofereceu, gente, a canetinha, não, tá bom? E isso já tem tempo, não estava nem nessa febre que está hoje, né, Gi? E tudo depende do valor aquisitivo que o cliente, né, o paciente tem. Então, eles oferecem acompanhamento, eles mesmos aplicam. Hoje em dia é tudo diferente, mas na época, quando eu experimentei, foi com essa eu entendi que seria mais uma medicação para tratar a diabetes, mas não é bem assim não, viu, gente? Eu assim, super entendo quem decidiu, né? Tem pacientes que fazem bariátrica, tem gente que escolhe esse caminho, mas
toda decisão que você toma, você precisa estar bem consciente das implicações e das consequências dessa decisão que você tomou. Principalmente quando você decide fazer uma bariátrica, principalmente quando você decide continuar comendo quando você sabe que não é para comer. Quais são as implicações de uma diabetes descontrolada, né? Quantas pessoas têm amputação, cegueira e tantas outras consequências quando sabe que não é para comer e come, né? Quando sabe que é para inserir determinados alimentos que são anti-inflamatórios. Enfim, Gi, essa decisão, né, de não fazer uso e tomar a decisão de assumir a autorresponsabilidade da minha vida, da minha saúde, cada um se coloca onde está. Cada um com decisões consistentes, diárias, disciplina, você se coloca onde você quiser. Não existe impossível para uma mulher. Não existe. Só tem gente, só tem mulherão aqui. Então, verdade. Quando você decide, se a gente decidir, gente, se a gente se juntar aqui, se nós decidirmos fazer disso um evangelismo à mulherada no mundo inteiro, gente, o mundo jamais será o mesmo. Pode acreditar. Olha, eu decido ser saudável. A gente já está fazendo um movimento, né, Gisele? Porque nós somos mulheres decididas a levantar outras mulheres saudáveis. Então, assim, Deus já me uniu com você, que já uniu com a pastora Célia, com a pastora Rosângela, com a Keila Bela, já está vindo. E todas as mulheres que já são do Vida Feliz, vão vir outras. Nós estamos andando contramão da sociedade que quer vender, que a indústria farmacêutica quer ganhar rios e rios de dinheiro vendendo as canetas e todas as fórmulas mágicas, a indústria alimentícia que vendendo um monte de porcaria. Nós estamos andando na contramão. É fácil? Não. Eu, Gisele, conseguiria sozinha? Não. A Gisele está contando a história dela, mas nós precisamos de todas vocês se unindo junto com a gente. Pegando, divulgando a nossas lives que vão ter. É o nosso evento, né, Gi? Porque é um evento único, gente. Não é um evento da Gisele, não é um evento da Gisele Goldard, não é um evento da... Não, é um evento de todas nós. Né? Eu quero que as mulheres que já estão no Como Vida Feliz ou aquelas que estão chegando se sintam embaixadoras dessa saúde. Né? Porque a gente sozinha não faz nada. Se as cadeiras não estiverem preenchidas, não vai ter cura. Se você não levar as amigas. E outra, a melhor forma de a gente mudar é a gente mudando ao nosso redor. É chamando as amigas no nosso dia a dia, é aquela que oferece a coxinha, é aquela que oferece o bolo. A gente chamando elas para um lugar que vai ter comidinha saudável, gostosa, né? Que a gente nem pode falar muito. Mas é isso. A decisão, ela veio da Gi, ela experimentou as receitas. Ela mudou, igual ela falou do Natal da rabanada. Ela fez receitas que ela pudesse comer. E fazer as receitas foi que mudou a história da vida dela, né? Foi. E as pessoas vão ter lá a experiência de provar, de saber receita, de comer. Qual é? Eu nunca fui num evento com comida liberada, com receita, com tudo que vai ter. Não, eu não conheço. Eu faço muitos eventos de mulheres, estou sempre em eventos de mulheres, você sabe, Gi. Eu nunca, pelo contrário, viu, gente? O que tem de bolo, refrigerante, coisa que engorda, coisa que faz mal. De ter eventos. Gisele, você lembra desse evento? A gente chegar no evento e a Gisele olhar a mesa, virar para mim e falar: aqui não tem nada que presta pra você comer, não. Você lembra disso, Gi? Gente, olha, não tinha nada. Pelo contrário, eu não conheço, né? Eu nunca fui chamada para nenhum evento, tá? Que tivesse, assim, essa degustação, de que você tivesse essa experiência, né? Essa questão ambiental, do ambiente saudável, da comida. Gente, isso é sensacional, extraordinário. Eu não conheço. Aberto ao público, assim, intencional. Eu não conheço. Gente, isso é sensacional. Isso mudou a minha vida. Hoje em dia eu faço até Danone. Faço Danone. Mas é tudo uma questão mesmo do paladar, né? E a gente se acostuma. A gente se acostuma com sujeira, a gente se acostuma com tristeza, a gente se acostuma com coisa ruim.
Bora se acostumar com coisas boas. Bora se, Gostei né? disso. Vamos se acostumar com coisas boas. E esse evento vai ser a oportunidade de você estar no meio de pessoas maravilhosas como a Gisele. Vai estar no meio do evento pessoas incríveis que vão estar lá. E você se sentir merecedora, que você merece desfrutar disso tudo. Você merece ser saudável, né? É merecimento que a gente precisa pensar, decidir e sentir merecedora do que a gente vai conquistar até o final do ano. Não vou nem falar do ano que vem, né? Mas até o final do ano dá para eliminar os quilinhos aí, hein? Então, vamos se aprumar e é isso. Olha, na sexta-feira, Gi, termina o lote, vira o lote, né? Termina o lote 1. A gente colocou por lote porque a gente precisa se organizar, né? Comprar os mimos que vão ter e tudo mais. Então, a gente fez por lote para poder se organizar mesmo e dar um senso de urgência para vocês aí. Então, quem tiver dúvidas sobre o evento, é só perguntar para mim, para a Gisele. Tem um grupo VIP lá acontecendo com todas as informações. Chama a gente no direct, faz um sinal de fumaça se você está decidida a fechar o ano com saúde, certo? Olha aí, a Verônica já está ansiosa. Isso aqui é só uma pílula do que vai acontecer lá no dia 8, né? Não tem como a gente trazer tudo aqui, mas eu queria saber de vocês que estão aí, se vocês gostaram da live, se vocês têm alguma pergunta para dizer para a Gisele, enquanto vocês estão botando as dúvidas de vocês aí, eu vou só falar o seguinte, gente. A bariátrica, os remédios, que foi o nosso assunto aqui hoje, eles são soluções para quem realmente não tem, está uma obesidade mórbida, está com uma diabetes muito descontrolada. É uma via, né? É um caminho. Só que nada substitui a decisão, o estilo de vida saudável. As medicações, a cirurgia e tudo mais é para te facilitar, mas você vai ter que fazer a mudança comportamental. Então, não tem como fugir desse caminho, né? Então, você precisa se dar a oportunidade de estar num ambiente que é o dia 8 de novembro, para você estar com mulheres que conquistaram, mulheres que conseguiram, Gisele que conseguiu aí vencer a diabetes, vamos falar assim, que hoje em dia a diabetes dela, a glicose dela é controlada, sem o uso da caneta. Olha aí que história maravilhosa de sucesso, né? Olha que história de sucesso. E a Gisele está vencendo, né? Uma pessoa que estava lá com o médico falando para que não tinha mais jeito. E ela venceu. Eu me lembro na época que eu falei assim, Gia, vou fazer um curso aqui de diabetes sem solução. Fui fazer um curso para ajudar ela. E é isso que a gente precisa. Isso, não tem jeito para você, não tem mais jeito. Eu disse, amiga, chega aqui rapidinho, Gi. Gi, o médico disse para mim que não tem mais jeito. Tem jeito sim. Eu falei, então, Gi, porque eu também não tô acreditando que tem mais jeito, né? E tem jeito, gente. Gente, eu não queria emagrecer não, tá? Eu não queria emagrecer. Eu só queria me livrar daquela agulha, né? Eu não queria emagrecer. Estou bem, me sinto bem, né? Mas eu não queria usar aquela agulha nunca mais na minha vida. Pronto, acabou. Não tem mais teopatose, não tem mais nada. Muito bom. E é legal para a gente encerrar agora, que agora já passamos do nosso horário. É assim, o evento Mulher Feliz Experience não é sobre emagrecimento. Isso precisa ficar muito claro. É sobre mulheres saudáveis. Quando a gente fala de saúde, é saúde emocional, é saúde física, é diabetes, é pressão alta, é lipidema. Ah, Gisele, eu não tenho problema nenhum de saúde, mas eu não estou muito bem com as minhas emoções. É para você também. É para aquela mulher que fala que nunca tem dinheiro porque não tem controle e aí não tem saúde financeira. Saúde, gente. Porque se você nunca está sobrando dinheiro, porque você está sempre gastando mais do que ganha, ou, sabe, eu não estou conseguindo ver os seus dons e talentos para ganhar mais dinheiro, então tudo é porque existem emoções que precisam ser tratadas e curadas. Então, a gente quer que, por isso que o evento não é mulher saudável, o nome do evento é mulher feliz. Felicidade em toda a sua amplitude ali, de todas as áreas da sua vida. Eu, Gisele, falo da saúde física, a Gi fala da saúde emocional, e cada uma vai falando um pouquinho. A Célia é uma assistente social, nossa pastora, que vai vir falar um pouquinho também. Ela vai falar como você se organizar, uma assistente social que cuida de outras mulheres em vulnerabilidade.
E aí, será que eu só vou ser saudável se eu for rica? Se eu tiver sem recurso, será que eu não consigo ser saudável? Consegue, né? Então, não vou falar muito, é para você estar lá, né? Então, olha, essa live vai ficar marcada, vai ficar salva no meu perfil, no perfil da Gisele também. Se você fez sentido para você estar com a gente no dia 8, não perca tempo, porque realmente existem vagas limitadas, mas você pode entrar no grupo, que é o grupo de aquecimento. Escreve quando na live fica grava, assim, quero entrar no grupo. A gente vai mandar o link do grupo e você entra lá no grupo para você entender um pouquinho do que vai ser. Agora, sim, corre, não fica ali muito tempo no grupo aquecendo, não. Já faz logo a sua inscrição para garantir a sua vaga, porque depois não adianta. E outra coisa, gente, nós somos mulheres de oração. Nós estamos orando por cada mulher que vai estar nesse evento. Se você entrar no último dia, vai receber menos oração, né, Gisele? Vai receber menos oração. Quanto mais rápido você fizer a sua inscrição, mais a gente vai estar orando por você, intercedendo. E esse dia do dia 8 vai ser extraordinário. Né, Gi? Fala aí uma palavra que você espera para o dia 8 de novembro. Eu quero deixar uma palavra com base aqui no que a Verônica escreveu, né? Qual a melhor estratégia para não perder o foco? Decida! Cada um tem aquilo que decidiu ter. Cada um tem aquilo que merece. Trabalha seu merecimento. Não perca a chance de ser feliz, não perca a oportunidade pela crença de não merecimento. Então, mesmo que você não sinta, mas anda no meio, caminha junto, né? Se junta, muda o ambiente, senta nessa mesa. Essa mesa é diferente. Essa mesa é diferente. Então, se você não tem foco, se você se sabota, se você não consegue sozinha, anda com quem consegue. Só fica junto, caminha junto, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E palavras de afirmação todos os dias. Aqui tá uma bagunça, mas aqui só sai a fonte que jorra água viva. Então eu posso pensar diferente, posso até sentir doído, mas a minha boca só vai semear bênçãos, coisas boas e declarar a verdade. Qual é a verdade? Você é mais que vencedora. Você consegue. Eu consigo. Aqui está dizendo que não. Aqui está esquisito, mas aqui vai dizer eu consigo. Eu consigo estar no dia 8 de novembro. Eu consigo estar lá. E eu vou. Se você conseguir fazer isso, vai lá me abraçar, porque eu vou estar lá para te abraçar. Gente, escreve aqui agora quem vai estar no evento. Escreve aí para poder a Gisele ver quem vai estar lá com a gente. Olha, Rita Maria Lopes aí. Amém, glória a Deus. Kátia vai estar virtualmente. Vamos dar um jeito, né, Kátia? Kátia é lá do Rio Grande do Sul. Ó, sim, a Verônica vai estar presente lá. E, inclusive, ela já vai levar a filha. Ela já deu um passo, né? Que a filha já está fazendo também. É a melhor forma da gente mudar lá. Eu vou. É isso. Se você está assistindo gravado, escreve nos comentários. Eu. Então, meninas, olha... Gi, quero te agradecer muito. A Cláudia chegou no finalzinho, mas vai ficar gravado. A gente ultrapassou um pouquinho o horário. Ó, Kátia, Cris vai estar lá, Neide Rezende vai estar lá. Gente, incrível. Vocês têm a missão dessa live aqui de convidar as pessoas que você ama, aquelas pessoas que você gostaria que estivesse lá junto com você. Não seja egoísta de ir sozinha, vá acompanhada. A Verônica está levando a filha. Vá acompanhada. O preço e investimento desse evento está muito barato. Se você levar em consideração que tem café da manhã, que tem almoço e lanche da tarde, em lugar nenhum você faz 3 refeições pelo valor que está. E anos de terapia aí, que a gente, os profissionais que vão estar lá. Então, gente, é preço de custo de verdade. Tá? Então, assim, ó, convida geral. E eu falo assim, ó, convida no mínimo 5 para você conseguir levar uma. Entendeu? É assim que funciona. Então, a gente precisa que vocês divulguem, porque é um propósito da gente levar mais saúde. E a gente acredita com certeza que quando a gente muda o ambiente, muda tudo ao nosso redor. Tá? A Gisele fez isso na igreja dela, ela me levou para palestrar lá.
E ela começou a ser aquela mulher que levava melão, ser aquela mulher que levava melancia. Ela começou a mudar, não foi, Gi? E as coisas foram contribuindo para a melhora dela. Então você gosta de ajudar o próximo, mas na verdade você está se ajudando quando você está fazendo esse transbordo, certo? Show, meninas! Ó, minha prima também vai. É isso, Cris. A Alessandra, né? A Alessandra do Espírito Santo. Então, ó, Gi, obrigada pelo seu tempo. Eu sei que sua agenda é super corrida, né? Obrigada por você estar aqui. Obrigada por você ter aceitado o convite de estar dia 8 lá com a gente, tá? Obrigada por você estar nesse movimento todo. Só gratidão pela tua vida, tá? E agradecer a todo mundo que estava aqui do início ao fim e compartilhem essa live. Vamos andar na contramão dessa sociedade que está cada dia mais doente. Que a gente possa ter a paz e a tranquilidade que a gente fez o melhor pra gente, que a gente ajudou as pessoas a serem mais saudáveis. Tá bom? Beijo! Fica com Deus, meninas. Beijo, Kátia, Cris, Neide, todas vocês. Tchau, tchau. Agora você pode falar.